Olá pessoal, a gente hoje vai pegar uma palavra aqui em Apocalipse 2, vou começar a ler a partir do 1 mesmo. Hoje a palavra é uma impressão que estava me vendo, uma reflexão sobre o estado da igreja, né? E sobre o que a gente já passou, vem passando como igreja. Vamos ler aqui um pouquinho. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Até aqui. Esses dias eu tenho pensado sobre o estado da igreja. Quando eu me converti, não havia isso de evangélico não praticante, não havia, a gente desconhecia esse tipo de coisa. E hoje a gente tem, depois de passar por um grande avivamento em 2002, onde a gente esperava que o Brasil inteiro iria para Jesus, a gente conseguiu o oposto, que é uma geração de crentes nominais, onde o que se tem de Deus é o nome de Deus, aquele que tem, como diz a Bíblia, tem nome de que vives, né? E nos últimos dias a gente tem visto na TV pessoas dizendo que não, eu sou bisneto de cristãos. A Bíblia tem exemplos disso, né? O cara que levou uma surra, levou uma coça no demônio, porque veio querer expulsar o demônio, e no nome do Jesus de Paulo. E a gente está vendo uma galera aí que está prestes a levar coça porque está confiando no Jesus, que é dos antepassados. Mas coça no sentido figurado. Coça no sentido figurado. Ah, mas a gente vai ficar de mimimi? Essa pregação não é para você. Se você quer ficar de mimimi, essa pregação não é para você. Desliga, vai para outro vídeo, ó, bota aquele sinalzinho do não curtir, porque essa pregação não é para você. Essa pregação é para quem é crente de verdade, sabe? É para crente que é crente de verdade, sabe? É para esse tipo de crente que eu estou pregando. Eu não prego para crente mimimi, nunca preguei para crente mimimi, porque eu não acredito em crente mimimi, então eu não respeito, desculpa. Meu chamado é assim, tá? Deus me chamou para ser assim, gente. Se ele quisesse que eu fosse fofa, eu seria fofa. Deus não me chamou para ser fofa pregando. Deus me chamou para ser um maçarico pregando. O que eu posso fazer? Mas aqui, quando a gente estava em 2012, a gente acreditava que o Brasil todo iria para Jesus e as pessoas iam para a igreja e a gente chorava, ficava um rio de lágrimas na igreja, porque a gente estava de verdade se convertendo, a gente estava de verdade se arrependendo dos pecados. E hoje, sabe o que eu vejo nas igrejas? Naquela época tinha também, mas pelo menos tinha um balanço, porque tinha gente que estava sendo tocado por Deus. E hoje eu vejo um monte de gente crítica. Não, a pregação não está muito boa, o louvor não está no tom adequado, sabe? Sabe, as pessoas assim se perderam, esqueceram que a igreja tem um componente fundamental que é para todo mundo, desde do pastor, o diácono, o presbítero, quem está chegando, né, quem pisou pela primeira vez na igreja. O altar é para todos. O altar é o local de sacrifício. No altar, você não vai levar ali que o ministro de louvor cantou uma música que você não gosta. No altar, você não deixa a sua crítica à pregação que deveria não está correta segundo a hermenêutica, ou está grande demais, lenta demais. Fulano, ele é muito detalhado, porque ele é um mestre, então ele devia estar ensinando na escola dominical, ele não tinha que estar pregando. Você no altar não deixa nada disso. No altar você deixa o seu sangue ali, amigo, porque o sacrifício é você, é a sua obediência. E eu fui criada por Deus e com isso muito em mente, que eu ia à igreja para sacrificar. Hoje de manhã André falou sobre sacrificar, e
que a obediência é melhor do que o sacrifício. E isso ficou muito forte na minha mente. E a gente às vezes, não, se esses crentes não conseguem nem sacrificar, que dirá obedecer. Parece que obedecer é mais fácil. Quando você é carnal, não é. Porque a princípio Deus chamou, né, na época lá de Moisés, Deus chamou Moisés, chama todo mundo, manda todo mundo subir junto. O pessoal, não, Moisés, sobe você, porque vai dar muito trabalho. Moisés subiu. Aí trouxe 10 mandamentos, o pessoal não conseguiu cumprir os 10 mandamentos. Vamos lá, vamos fazer mais um monte, mais um monte, mais um monte. E você está sempre tendo que ouvir de terceiros, quando o que Deus queria era falar diretamente a você. Eu fiquei com essa frase como um sentimento no meu coração. Conheço as tuas obras, sabe? Tipo, Deus falando para você, olha, eu sei o que você tem feito, sei que você tem batalhado, eu sei que você acredita na sua luta, mas olha onde caíste. Será que você não caiu nesse monte de crítica que você faz? Porque a pessoa que critica, ela não faz. Você pode fazer qualquer coisa. Vamos organizar um piquenique. Você pode observar, quem está criticando tudo não está fazendo nada, porque quem está fazendo não está tendo tempo de criticar, porque tem coisas a fazer. Em qualquer esfera, qualquer coisa que você vai fazer alguma coisa em conjunto, quem está criticando não está fazendo. E é natural que seja assim. Mas nem sempre a gente precisa de consultores, dessa consultoria. A igreja tem o Espírito Santo para ser essa consultoria, para fazer a sua própria gestão. Se você tem alguma crítica, vá ao seu pastor e fala direto ao seu pastor. Isso aí é uma crítica legal. Mas não chega durante o culto, na sua hora de adorar a Deus e na sua hora de ofertar, fica criticando, porque não vai funcionar, não vai acrescentar nada para você, não vai acrescentar nada para Deus. Se você tem críticas, faça a pessoa a quem você está pensando criticar, mas não perde o tempo precioso da adoração, precioso do altar, para você estar fazendo críticas que são só ruminâncias. É só ruminação, e você entra da igreja e sai da igreja como está, sai como entrou. Porque o tempo inteiro não deixou Deus entrar no teu coração, não deixou Deus trabalhar na sua mente. Você ficou ruminando, você entrou e saiu. Aí vem aquelas pessoas que reclamam, poxa, mas a pregação tem 40 minutos, isso é muito. Aí você bota o vídeo no YouTube. Mas 20 minutos no YouTube, 20 minutos para YouTube é muita coisa. Olha só. Vou falar meu caso pessoal. Eu não sou youtuber, eu sou missionária, profeta. Eu não tenho chamado para youtuber, então se eu tiver que fazer uma pregação que vai levar 1 hora, ela vai levar 1 hora. Se eu não quiser ouvir, não ouve. Então ouve, para, 20 minutos, para. Eu canso de ver vídeo de 1 hora, 2 horas. Às vezes eu paro meia hora. Não, peraí, eu vou ouvir daqui a pouco. Entendeu? E vai ouvindo. Aí tem pessoa que você prega a palavra. Aí você bota um textinho mais curto, né, de Facebook, que é legal. A parte escrita também, para relembrar. Tá muito grande. Porque eles querem o evangelho em 144 caracteres. Gente, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela vai ser comunicada como Deus quiser. Se Deus quiser falar na língua, que fale na língua dos anjos, vai ser assim que ele vai comunicar. É muito difícil, tem que ser 144 caracteres. Tá bom, vai lá. Ama o próximo como a ti mesmo. Menos de 144 caracteres. Você aguenta? Você faz? Não faz, fofinho. Então fica com a pregação grande, que é mais fácil para você. Que aí eu vou te enrolando, né? Eu vou lá tirando as suas escamas, eu vou tirando até poder falar o basicão, que é amar o próximo como a ti mesmo. Isso. É assim, gente. Perdoa, tá aí uma palavra só. Não dá, não consigo. Não tem 144 caracteres. Não dá, não consigo, não suporto. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Também não tem 144 caracteres. Entendeu, gente?
chamado da gente não é para ser youtuber, não é para ser twitteiro, são ferramentas que a gente usa. Dentre os ministérios que Deus deu, tá lá mestre, apóstolo, pastor, evangelista, tá lá, profeta. Não tá youtuber, não tá twitteiro, instagrameiro, Facebook, não tá isso não, gente. A gente não tem obrigação de adequar a palavra de Deus. A gente usa assim quando é interessante. Blogueiro. Se quando é interessante a gente usa. Se não for interessante a gente não usa. E a gente não vai ficar preso a esse tipo de coisa. São rudimentos do mundo. A gente pode usar, mas não tem que estar lá preso a eles. Se for conveniente a pregação a gente usa. Senão não usa. O dia que proibirem de usar, ok. A gente vai continuar fazendo reuniões, se encontra nas reuniões e fala pessoalmente. Sempre foi assim, sempre funcionou. Mas o que eu queria falar sobre isso do ver onde caíste é por causa dessa parte que tenho porém contra ti, que, no versículo Apocalipse 2, o 4, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. E eu fiquei pensando nesse primeiro amor. Sabe como é que era? Pensa você hoje chegando na igreja, da hora que você chega, a hora que você sai. Como é a sua estada na igreja? Eu vou te falar como eu era, como eu sou. Mas minha fase inicial da igreja. O culto de domingo, por exemplo, começava às 7. 6 horas a gente chegava para intercessão, 6h30 a gente chegava para intercessão. E a gente ficava orando para acender a fogueira, para quando o ministério de louvor chegar, o ambiente já está incendiado de orações. Quando o pastor chegar, já está aquela fumaça de glória, entendeu? Tipo, a gente entendia o trabalho de equipe. Na intercessão a gente ia para uma salinha lá no final e orava, o fogo descia. E aí o ministério de louvor já chegava lá, entrava lá, já estava aquela nuvem de glória, pregação, era isso. E aí o que eu fazia? Eu ficava, poxa, né? Porque a intercessão era um momento de batalha, então a gente tinha que se preparar antes daquele momento ali, da batalha no culto. Porque lógico, vai chegar gente que nunca esteve na igreja, vai chegar gente cheia de problema, e faz uma diferença no culto, dá uma quebra no culto, então você tem que orar para abençoar essas pessoas, inclusive para abençoar pelo local, para que isso não trave, porque eu acho que os problemas dessas pessoas não atrapalhem o fluir do culto, gente, porque a pessoa chega com problema e você compartilha isso na igreja. E tem que ser assim, porque às vezes a pessoa sozinha não dá conta. Isso é intercessão. E aí eu começava às 5 horas, às vezes 4 horas em casa, eu já começava a orar, porque eu já queria chegar na intercessão de um jeito que demônio nenhum viesse me abater com nenhuma preocupação, nenhum problema. E, cara, às vezes eu tinha tempo e às vezes eu ficava o domingo inteiro. Depois do almoço, eu já começava a fazer meu culto em casa, adorava, chorava, pulava, cantava, dançava, orava em língua. Igualzinho a você? Você não tá assim não, né? Mas as pessoas avivadas do meu tempo eram bem desse tipo. Aí chegava no culto, intercessão, aí depois começava o louvor, adoração, acabava o culto. Ninguém queria ir embora, a gente queria ficar para depois do culto e a igreja fechando, o pessoal indo embora e a gente acendendo fogueirinha nova. E se na hora de ir embora a gente juntasse para dar aquele beijo de tchau, já começava a sapatear ali mesmo, entregar a profecia. Rapaz, a coisa era doida. Só que com o tempo... E claro, a gente ajudou a fazer parte dessa fogueira e ser incendiado com essa fogueira. E muita gente pegou esse calor, mas não soube acender o seu próprio fogo, não soube acender a sua chama interior. E é uma pena, porque essas pessoas se perderam. E olhavam, né, para quem estava avivado, aquecido e tal... E olhavam, tá vendo aquilo ali, ó? É jovem. Sabe por que tá assim? Tá se arrependendo porque tá cheio de pecados. Quem não tá, né? E começavam a fazer pouco caso, enfim, muitas coisas aconteceram, mas poucas vezes hoje eu vejo na igreja as pessoas chegando como a gente chegava naquela época. Chegando e saindo. E tem pessoas que são tão refratárias que você entra, ela entra na igreja e sai,
como se nada tivesse acontecido, como se ela tivesse ficado hipnotizada, e talvez tenha ficado hipnotizada por alguma coisa. E na hora de ir embora, o tchau foi a palavra senha dela para ela acordar e voltar. Parece que cumpriu um protocolo. Isso não é ser igreja. Cumprir esse tipo de protocolo não é ser igreja. Você não está sendo igreja quando você finge que está adorando. Você não está sendo a igreja, a noiva de Cristo, quando você finge que veio ao culto porque você só está de corpo presente. Você não está sendo cristão. Você não está sendo crucificado. Você não está se ofertando. Você não está ali. Deus olha e você vê a igreja vazia porque não está ali. Você pensa que naquela multidão Deus vai se esconder. Deus está vendo que você não está ali. Esses memes, né? Deus está vendo. Deus está vendo que você não está ali de verdade. Que sua mente está em outro lugar, teu coração está em outro lugar, teus pensamentos estão em outro lugar. Você está todo apartado. Emocionalmente parece que está esquartejado, o cérebro num lugar, o coração no outro lugar. Uma figura horrenda. Cara, era tão legal quando a gente chegava e simplesmente adorava, se entregava. Não importa a música, o ministro de louvor estava cantando uma música e a teu irmão do lado estava cantando outra, porque ele estava numa esfera espiritual que era louco, e daqui a pouco você começava a cantar outra música. Quando você via cada um cantando um cântico, e daqui a pouco começava um cântico espiritual que ninguém nunca ouviu e provavelmente nunca vai ouvir, e todo mundo cantava junto, nunca ouviram a música e ainda faziam segunda voz. Isso acontece, gente, ainda acontece hoje, a gente faz isso aqui. Todo mundo fazer segunda voz, cantar refrão de uma música espontânea, que foi criada na hora. Onde está teu primeiro amor? Eu estou sendo pesada nas palavras porque é assim que eu sou. Mas o que eu quero falar é o seguinte, onde está teu primeiro amor? Onde foi que você perdeu? Onde foi que você perdeu o seu primeiro amor? Onde foi que você se perdeu? Quando foi que você deixou de ser um adorador para se tornar um crítico? Quando foi que você deixou de ser alguém que olhava para o Senhor, para o Santo dos Santos, para ser alguém que olha para a lama do pecado de todo mundo? Quando você passou a ser essa pessoa? Quando você deixou de precisar da graça para ser alguém que pode tirar pedras? Quando foi que Deus te deu autorização para dar pedrada em alguém? Quando foi? Quando foi que Deus te nomeou apedrejador oficial do reino? Quando foi? Para você estar criticando teus irmãos? Quando foi? Quando foi? Por que você está perdendo tempo? Você acha que já descobriu tudo sobre Deus? Você sabe tudo sobre Deus? Você já viu tudo sobre os anjos? Tudo sobre você mesmo? Você já descobriu o reino de Deus que é em você? Você já está parecido com Jesus? Já está tão parecido que não precisa retocar essa imagem em parte nenhuma. Então você está olhando para o outro? Volta onde caíste. Volta ao primeiro amor. Deus está vendo a tua luta, Deus está vendo a tua batalha, Deus está vendo que você colocou os apóstolos que diziam que eram apóstolos e não eram, mas toda essa luta, no final você vai apresentar diante de Deus e falar: Deus, olha a minha luta, eu lutei, eu esbravejei, eu fui firme. E você pensa que vai ouvir a aprovação de Deus? E Deus vai falar: tudo bem, mas eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Deus ainda está contra você. Você se posicionar faz parte. Isso é uma coisa. Posicionamento é algo humano, Deus deixa livre, dentro de princípios, mas Ele te dá um grau de liberdade nisso. O Espírito Santo sempre vai te tentar te influenciar, mas Ele te dá liberdade. Mas ser um adorador não é opcional. Não é opcional ser adorador. Ou você é adorador ou você não é nada, porque Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está procurando aqueles que critiquem o irmão em espírito e em verdade. Deus está procurando os que o adorem em espírito e em verdade. Então você pode estar querendo purificar a igreja, achar a essência do crente, o crente dos crentes. Deus quer que você entre no Santo dos Santos.
Quando foi a última vez que você sentiu queimar, que você sentiu Deus falar com você ali? Pensa o melhor culto que você já foi na sua vida, aquele culto que nunca mais você esqueceu, que sua vida mudou. Esse culto poderia ser todo dia. E deveria ser todo dia. Por que não é? Porque nunca foi o ministro de louvor, nunca foi o pregador que fez alguma coisa. Sempre foi você e Deus. Aí você pensa, não, mas aquele cara pregou uma palavra. Tá, mas se o Espírito Santo não te tocasse aquele dia, aquela palavra não ia fazer o menor efeito. Não precisa ser um gênio da teologia para fazer uma pregação que toque o coração de alguém, gente. O evangelho é simples. Quanto mais simples, melhor para ser pregado. Então, essa é a minha palavra hoje, que você medite. Eu sinto muito falta dos crentes avivados, dos crentes que tinham fome de Deus, porque você pode falar o que você quiser, mas quando a gente fala, e aí, vai para o culto hoje? Você, não. Ah, tem fulano que tá assim, tem irmãozinho assim. Você não tá com fome de Deus. Se você tivesse com fome de Deus, você ia na igreja. Você pode enganar quem você quiser, mas você não engana Deus. Você não tem fome de Deus. Quem tem fome de Deus está desesperado. Você já viu esses vídeos de África, assim, por exemplo, esses lugares que às vezes o pessoal está passando fome, aí vem um helicóptero, avião e joga alimento. O pessoal sai, amigo, sem protocolo, sai um se estapeando, você não quer saber, o pessoal sai porque é sobrevivência, estão com fome, famintos. Se você nunca viu um vídeo desse de pessoas famintas quando chega comida, você não entendeu o que é fome e sede de Deus. Que Deus vai saciar aqueles que estão famintos, os que estão satisfeitos com o que tem, Ele não vai saciar não, querido. Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, mas você precisa estar faminto. Se você não está faminto, e chega domingo, você, meu Deus, eu preciso no culto hoje. Eu preciso de uma palavra de Deus hoje. Se você não está assim, você não está faminto. Eu preciso de um louvor, mas se eu for na igreja e eu não for profundamente tocado por Deus, eu acho que eu vou morrer. E isso é uma pessoa faminta. E essa pessoa, ela não vai ficar escolhendo para onde vai, por onde vai. Por quê? Porque ela sabe que ela tem que alcançar. E ela sabe que tem comida. E ela vai conseguir. Então, aquela pessoa ali, não interessa o que vão trazer de comida. Se jogarem farelo, ela vai comer e vai se fartar. Porque ela está faminta. Como diz a Bíblia, para quem está com fome até o amargo é doce. Para quem está faminto por Deus, uma palavra dura dessa, sabe, é carinho do coração. Para você talvez seja uma palavra muito dura. Para alguns estão ouvindo e ouvindo, olha que mel. Uau, palavra de Deus. Quanto tempo eu não ouço uma palavra. Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra. Tem gente que vai ouvir essa palavra dura e vai falar isso. Deus, isso é um bálsamo, isso é remédio. Obrigada, Deus, por essa palavra. Quanto tempo eu não ouço uma palavra assim que toca no meu coração. E vai ter gente que vai ficar aí, olha só. E tem ruído, tem chiado. E olha só, aquilo, entendeu? Vai ficar criticando. E a palavra está muito dura. E levou mais de 20 minutos. Você não está faminto. Passou a moto. Enquanto ela estava falando, passou a moto. Você não está faminto. Você não está faminto. Você não tem fome. Você não tem sede de Deus. Você não vai ser saciado. Você vai ficar com fome. É bom ouvir pregação de profeta de juízo, né? Agradável. Ai, mas quem é de Deus, quem tem fome reconhece. E vou te falar mais, quem pisou no Santo dos Santos sabe quem já esteve lá, porque quem já esteve lá tem temor. Quem já esteve no Santo dos Santos é como aquelas, em outro lugar não sabe viver. Meu Deus, que música, essa música, ai meu Deus do céu, ai, essa música é feita por quem já esteve lá. Você nunca esteve lá. Você não sabe o que é isso. Quando a gente é duro com as palavras, quando a gente é duro na pregação com o pecado, é porque a gente sabe o que é o sangue do Senhor correndo. A gente sabe como é sacrificar as coisas que doem. Tem coisas que doem e a gente tem que entregar para Deus. Tem coisas que a gente quer fazer e a gente não pode fazer porque Deus fala não. Quem já esteve no Santo dos Santos sabe.
Você tem a marca lá, amigo. Você tem uma marca, você tem um lance diferente. É diferente, porque você se comporta diferente. Você já esteve no Santo dos Santos. Você nunca mais é o mesmo. Você nunca mais é o mesmo. É só isso. Sabe? Então, de repente você vai estar aí falando, e olha só, a luz da pregação, a luz do vídeo está escura. Ah, amigo, presta atenção em quem está falando. Presta atenção que é Deus que está falando com você. Uma vez na vida, presta atenção que Deus está falando com você. Volta onde caíste, olha para o Santo dos Santos, olha para Deus. Olha para aquele que te criou, aquele que te fez. Para de olhar para coisas humanas, para de olhar para o teu umbigo. Porque você entra na igreja e sai da igreja olhando para o teu umbigo. Você não foi transformado, não vai ser transformado. Tem pessoas que estão há 20 anos na igreja olhando para o umbigo. Elas não serão transformadas. Porque a transformação é quando você olha para Deus. Bom, queridos, um grande abraço para vocês. Lembra do primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Amém? Grande abraço para vocês, boa semana, paz.